Boa tarde, queridos companheiros desta casa que é de luz e caridade. Aqui nos encontramos reunidos para mais uma reflexão acerca do Evangelho, para que possamos, em vibrar nos ensinamentos de Jesus, trazer o despertar à nossa consciência desses valores morais tão necessários a todos nós. Que possamos ter entre nós as bênçãos dos benfeitores espirituais, que nos auxiliam e amparam nesse trabalho, para que juntos possamos formar essa egrégora de energias amorosas, salutares, de paz e serenidade. Abrindo assim o nosso trabalho, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 13, nos itens 1 a 3, que nos fala em fazermos a caridade sem ostentar. E diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pode deduzir-se do uso que faziam do termo esmola à época de Jesus, para denotar também um conceito tão fundamental como justiça. Dar esmola e ser justo eram uma mesma coisa. Dar esmola era ganhar méritos ante Deus e podia, inclusive, significar a expiação e o perdão pelos pecados cometidos no passado. Era natural e inevitável, pois quem queria ser bom devia concentrar-se em dar esmolas. O ensino mais elevado dos rabinos era exatamente igual ao de Jesus. Eles também proibiam a esmola ostentosa. Quem dá a esmola em segredo, diziam, é maior que Moisés. A esmola capaz de salvar da morte é aquela em que o beneficiado não sabe de quem provém, nem o ofertante a quem a dá. Que profundo isso, né? Porque Jesus se valia das situações, dos contextos da época e nos trazia enriquecedores ensinamentos que poderiam nos acompanhar durante a nossa evolução e a nossa compreensão em todas as etapas do nosso crescimento espiritual. E podemos então refletir este capítulo à luz daquilo que hoje já conseguimos interpretar dentro da moralidade que Jesus nos traz a ser reconhecida por nós e vivenciada. De que esmola hoje, não é? Seria a representação daquilo que nós podemos doar àquele que necessita de algo que possa desprender-se de nós. E em nos doando, desprendendo de nós algo que vai em benefício do outro, nós exercemos a caridade. E a caridade, ela pode se apresentar de várias formas, num sorriso, numa palavra, ao ouvir alguém, ao perdoar, ao nos conectarmos e nos tornarmos empáticos à dor do outro. Toda vez que nós acolhemos, vamos ao encontro da dor do outro, nós estamos doando de nós.
e estamos representando significativamente a assistência de que ele necessita. Poderíamos dizer que em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna a abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Como é importante o conhecimento, nos reconhecermos como espíritos numa caminhada evolutiva e termos a compreensão de que estar aqui hoje é um trecho desse caminho. As escolhas, o comportamento, tudo aquilo que realizarmos dignificante vai nos auxiliando na direção do melhor de nós. E podemos ter a certeza de que, nos tornando um instrumento para que o outro se dignifique, para que o outro seja amparado na sua jornada, para que o outro se recupere, se fortaleça, nós estamos, na verdade, trazendo luz a nós mesmos. Fazer o bem paga a nossa multidão de pecados. Somos espíritos em reajuste. Não estamos aqui para sofrer ou pagar, estamos aqui para nos reajustarmos, para nos reconduzirmos e fazermos aquilo que em existências pretéritas ainda não conseguimos realizar. E a oportunidade de sermos em benefício do outro nos traz luz e força para nós mesmos. E podemos dizer, então, que há quem não consiga fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Ouvi uma frase, uma ocasião que trago comigo, e não recordo o autor. Talvez vocês a reconheçam e possam, inclusive, me trazer essa autoria, que eu ficaria muito grata se alguém tem esse conhecimento. Mas a frase se encaixa perfeitamente aqui nesse estudo. Diz o seguinte: o vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Deus se faz presente entre nós todos, sempre. O universo conspira para que nós venhamos a dar certo. E todo aquele que cruzamos nessa caminhada é um instrumento de Deus a nosso favor. O amigo que nos socorre, ele é a resposta de Deus na nossa necessidade. Deus se apresenta a nós, através de nós, uns para os outros. Quando nós recebemos de um amigo uma palavra de conforto, quando uma mão nos segura no momento de dificuldade, quando alguém de alguma forma se manifesta em nosso auxílio, Deus está sendo representado por aquela atitude em nosso benefício.
Somos todos instrumentos de Deus uns para com os outros. É pena que algumas pessoas, com a mesma intensidade com que disponibilizam seus préstimos, exigem reconhecimento e louvores. Esperam recompensa em forma de elogios e afagos em seus egos. São aqueles a quem Jesus se referia, os que fazem boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Fazem um favor e tocam trombeta, para que todos vejam como são solícitos e prestativos. Desse modo, segundo Jesus, eles já receberam a sua recompensa. O bem só é bem se não espera nada em troca. O bem só é bem quando é sincero. Quando fazemos o bem, seja um favor, um serviço, um gesto, uma oração, devemos fazê-lo em segredo, de nós para nós, como algo íntimo e espontâneo. O Pai que vê escondido é a nossa consciência. Nossa consciência é a parte de Deus que nos cabe. É Deus que se manifesta através de cada um de nós. Nossa consciência está sempre observando, nada escapa a ela. Ostentar tira o mérito do favor. Quando compreendemos que a vida é uma caminhada, que cada reencarnação é um degrau e nos traz uma oportunidade de aprendizado, e que nós passamos a valorizar não só este momento, como a vida futura, nós compreendemos que fazer o bem sem ostentação é investir em nós mesmos, é abastecermos-nos de força e de luz para que venhamos a vencer as nossas próprias imperfeições, atraindo para nós a assistência dos benfeitores espirituais, a simpatia deles, para que venhamos a burilar em nós aquelas imperfeições que ainda são tão latentes em todos nós. A nossa recompensa, então, é o apoio de Deus através dessa assessoria espiritual que angariamos com as nossas boas atitudes, sentimentos e palavras. Que sejamos nós os portadores do amor em benefício uns dos outros. Que tenhamos nós a coragem de viver e de abençoarmos-nos diariamente, abençoando-nos uns aos outros. Que possamos angariar o mérito da caminhada com Jesus e que essas reflexões riquíssimas do dia de hoje possam nos acompanhar durante toda esta semana nas reflexões e nas experiências que venhamos a viver. Agradecemos a essa oportunidade bendita. Agradecemos a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos e despertarmos a nossa consciência nesses valores morais que devem ser apreciados por nós com seriedade, comprometimento e responsabilidade. Tenhamos todos nós um final de dia reflexivo e abençoado, e que a noite nos traga a oportunidade de refazimento e um encontro com Jesus. Abraço a todos de forma fraterna e amorosa. E até o nosso próximo encontro
Que assim seja.